que a gente ia bater um papinho aqui. Deixa eu comentar com vocês aqui qual é o objetivo disso. Nós vamos fazer uma hoje, outra quinta-feira, que vem, e a outra na outra quinta-feira, porque no dia 4 de abril, lá na semana do dia 4 de abril... Aí, melhor, Jaime. Legal, agora eu estou em dados, acho que vai melhor. Ah, beleza, agora sim. O Kedman olhou, tá. E porque no dia 4 de abril nós começamos um curso pelo CQH falando sobre estruturação de indicadores de análise crítica na área da saúde. E aí o Jaime resolveu e eu resolvemos fazer 3 lives aqui para bater um papo de meia horinha. Terminamos aqui às 16h40, né? Era meia horinha que nós tínhamos, chegamos 10 minutos atrasados. Desculpe a vocês, mas para a gente bater uma bolinha, né, Jaime? Era essa a ideia, não era essa? Isso, essa é a ideia. Porque, explicando um pouquinho aí para os nossos ouvintes, como que nasceu essa ideia do curso, né? O programa CQH é um programa de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, e os hospitais que atuam conosco hoje no programa, aproximadamente 70 hospitais que participam conosco do programa, tinham uma demanda, através de uma pesquisa a gente conseguiu identificar uma demanda de estudar um pouco a questão dos indicadores hospitalares, né? E aí a gente fez, durante uma das reuniões nossas, uma das assembleias nossas, fizemos um encontro onde o Pavani esteve lá com a gente, expôs para a gente, então, alguns conceitos, né, atualizados aí sobre indicadores, e isso foi muito bem recebido pelos hospitais, e aí veio, então, a necessidade de aprofundar um pouco mais esses conceitos, e aí a gente conseguiu uma agenda com o Pavani aí para início de abril para poder fazer o curso. Exatamente. Então, nós vamos fazer um curso sobre a tecnicidade daquilo que a gente já tem programado. Nós vamos adaptar alguns exemplos para o segmento de saúde. Eu tenho todos os indicadores de vocês, tem uma série de inputs que o CQH me mandou aqui, e a gente vai fazer um curso focado na realidade de vocês, com exemplos dos indicadores de vocês, com diversas circunstâncias que eu acho que vai ser bem agregador de valor. E essas 3 lives aqui é para que a gente possa bater uma bolinha de meia hora por cada quinta-feira, 3 lives dessa, e o Jaime tem aí algumas perguntinhas para fazer, e vocês também aqui presentes podem fazer pergunta via chat ali, tá? Hoje essa transmissão está sendo feita por um outro canal, pelo canal meu do YouTube e o canal meu do LinkedIn, mas já a partir das próximas vezes vai ser transmitida pelo canal do CQH também. Essa gravação aqui, quando terminar, também estará disponível no canal do CQH, que vai ser subido esse vídeo para lá, vai ficar disponível lá também, ok? Então, disponível aí, Jaime, como é que você quer, com as pessoas que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom, também, eu estou disponível. O que eu poderia colaborar aí, no sentido da gente fazer um bate-bola, uma das coisas que sempre impacta muito, Pavani, na questão de indicadores hospitalares lógico, a gente relaciona esses indicadores com processos, né? Processos dentro do hospital, processos operacionais, algumas estratégias, e a primeira dúvida que vem puxa, quantos indicadores a instituição deve ter para a gente fazer uma boa análise crítica, uma boa gestão? Essa é uma das dúvidas que sempre aparece. Você sabe que sua pergunta é interessante. A gente, naquela palestra que fizemos, falamos um pouco sobre isso, mas é legal fazer isso. Vamos ver se eu consigo responder rapidamente aqui. Nós temos que medir numa organização, basicamente, 2 coisas. Nós temos que medir a quantidade de processos que a casa tem, e a gente tem que medir quais são. Não são os departamentos, são os processos. Se a empresa tem 50 processos, nós temos que medir a performance desses 50 processos. Além desses processos que são carentes de performance, e o indicador vai medir qual a performance dele, nós temos que também medir os projetos da casa. Quais são os projetos? As coisas que estão em andamento, que não existiam e que existirão em breve. Todos os projetos e todos os processos devem ser medidos. Então, vamos imaginar que eu tenha 20 processos na casa. Estou chutando um número aqui, teríamos que levantar isso claramente. Vamos imaginar que tem 20 processos na casa e 20 projetos na casa. Teoricamente, nós temos 40 coisas a medir.
Partindo do pressuposto que cada coisa que a gente mede tem duas grandezas, no mínimo, eu posso medir a qualidade daquele processo, eu posso medir a velocidade daquele processo, eu posso medir o custo daquele processo, eu posso medir o impacto moral que aquele processo gera nos seus colaboradores, eu posso medir a segurança daquele processo. São 5 dimensões. Vamos imaginar que eu escolha 2 dimensões para cada uma. Então, eu tenho 40 coisas para medir, 20 processos, 20 projetos. Tendo 2 coisas para medir cada um, eu já tenho 80 indicadores para medir. E partindo daquele pressuposto que tem um indicador de esforço, um indicador de resultado, eu teria 160 indicadores na casa. Aí você vai me perguntar, é muito comum essa pergunta, né? Mas, Bavani, 160 indicadores é muito indicador para a gente monitorar. Não é, não. Porque esse é o ponto. Se todo mundo ficar olhando todos esses indicadores, vai ser impossível. Tem uma lógica para você fazer análise crítica desses indicadores, que nós vamos trabalhar lá no curso. Mas eu tenho que olhar os outcomes, e se eles estiverem ruins, aí sim eu olho os drivers. Não tem sentido olhar para os 160. Tem que ter ali uma metodologia para observar o indicador conforme uma regra clássica, entendeu? Mas, basicamente, uma organização que tem 20 processos e 20 projetos teria que ter algo em torno de 160 indicadores. Percebe? Mais ou menos isso é um bom número. Um pouco menos, um pouco mais. Se você falar assim, eu tenho 40 indicadores, é pouco, não tem sentido. É muito pouco. Se você falar, eu tenho 500 indicadores, pô, é muito. Não tem sentido ter tantos. Então, isso é uma ordem de grandeza para a gente ter uma noção. Se a gente está falando de 160 e você tiver 140, está excelente. Está num número bacana. O que não pode ter é muito menos de 160 e muito mais de 160. Entendeu? Nesse meu exemplo hipotético aqui. Eu acho que essa é uma das ansiedades que a gente tem. Hoje a gente segue lá no programa a metodologia que você conhece muito bem, você é especialista lá do MEG, e a gente hoje está acostumado a ver uma série histórica um pouco maior, dependendo do tempo que o seu hospital tem dentro do programa. Os hospitais que integram o programa mais recentemente têm uma histórica, uma série menor, né? E aí também vem um pouco a nossa luta aí no dia do dia da análise crítica, né? De como que é essa análise crítica, como que deveria ser. A gente também tem alguns outros modelos, alguns hospitais são acompanhados por exemplo, modelos de acreditação, que tem uma outra metodologia, alguns requisitos um pouco diferentes, e a gente tem, então, esse desafio, porque alguns desses modelos exigem que a gente apresente uma análise crítica desses indicadores. Como que você enxerga isso? Como que a gente vai poder estudar isso no curso? Veja, é difícil explicar isso aqui por aqui, né? Mas eu vou até aproveitar o gancho aqui, ó, da Maria Novaes. Ela fez uma pergunta que é importante associar ao que você colocou. Como é que eu associo, medindo o processo de projeto, como é que eu meço as pessoas, né? Então, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Eu acho que vale a pena um gancho aí. As pessoas são as executantes desses processos e desses projetos, não são, Maria? Se as pessoas são esses, os indicadores cairão na performance dessas pessoas. Agora, eu não quero medir a pessoa sob o ponto de vista dos indicadores do século passado, como, por exemplo, absenteísmo. Se absenteísmo atrapalhar o processo, beleza, absenteísmo é bacana. Mas se o absenteísmo não atrapalhar o processo, não é um indicador relevante. Nós vamos explicar o que é indicador relevante e o que não é indicador relevante. Mas, basicamente, todos os indicadores de esforços são indicadores dos seres humanos, da capacidade da pessoa executar algo disciplinadamente. Você vai ver que indicadores da força de trabalho são indicadores drivers, indicadores que medem esforços das pessoas. Esse conceito driver outcome é muito importante para compreender a estrutura, que a gente vai lá trabalhar bonitinho. Então, eu vejo, por exemplo, já na sua pergunta aí, a maioria das estruturas de indicadores das organizações das quais eu tive a oportunidade de participar, e essa é meu dia a dia, tem uma falha crassa, tem várias falhas, né? E a gente vai poder pontuar aqui no curso, inclusive, do próprio modelo de vocês, os exemplos de indicadores, tem uma série de correções ali para a gente fazer. Entretanto, a gente percebe que a principal falha é não ficar claro qual que é o indicador que mede um resultado, qual que é o indicador que mede o esforço.
Está tudo meio misturado isso na cabeça das pessoas. Quando a gente saber qual que é o indicador que mede um resultado e qual é o indicador que mede um esforço, aí sim nós temos uma possibilidade de fazer análise crítica mais inteligente. Se eu observar um resultado ruim, mas o esforço foi bacana, eu tenho um problema de tradução. Se eu observar um resultado bom, mas o esforço não está bom, eu tenho um problema muito mais sério. Quer dizer, é a sorte que me está trazendo aquele resultado, não é uma estrutura de construção daquilo. Então, nós temos que ter essa divisão. Para fazer análise crítica com inteligência, com critério, nós precisamos organizar a estrutura. Qual que é? Quantos desses indicadores são de resultado, medem um resultado, né? uma decorrência de um esforço, e quantos medem o esforço. Qualquer resultado que não seja advindo de um esforço é sorte, não é indicador, não é desempenho, percebe? Isso a gente sempre comenta. Numa outra dúvida que é bastante prevalente lá nas nossas discussões, é com relação à questão gráfica dos indicadores, ou seja, como que eu devo representar esses indicadores? Então, muitas vezes, os hospitais têm liberdade, vamos chamar assim, de criar os seus gráficos, né? Então, você tem gráficos de barra, gráficos de pizza, gráficos lineares. Você acha que o curso vai nos auxiliar um pouco também nessa questão de padronização? Vai sim. Vai sim, embora o pessoal vai ficar meio brabo, mas porque todo indicador com as suas características coerentes, corretas, nós vamos explicar qual é a diferença de indicador, de informação, tem uma série de construções conceituais. Tudo isso, Jaime, ele precisa estar num gráfico linear. Não vale pizza, não vale barra, não vale nada. Só vale gráfico linear. E por que gráfico linear? Porque é o único gráfico que permite a evolução de um número ao longo do tempo. Ok? Se você faz os gráficos mensais com barras, a gente só vai aproveitar o último pedacinho da barra, porque o resto não interessa. Eu quero fazer um gráfico linear, porque ali eu consigo colocar meta, ali eu consigo calcular limites de intervenção. A barra não é o melhor jeito de mostrar uma evolução ao longo do tempo. O gráfico correto é o gráfico linear. E também não vale apresentar indicadores por meio de tabelas, que também é uma coisa muito comum acontecer. A tabela não nos mostra o desempenho de um gráfico. Nós vamos falar lá por que nós temos que colocar todo indicador num gráfico linear ao longo do tempo. Porque também não pode ter gráfico no ponto zero, né? Quando um número, uma plotagem está no ponto zero, está errado isso, nós temos que corrigir isso, né? Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar na estruturação de indicadores que a gente acha que vale a pena o esforço. A maioria das organizações entende que elas estão bem em indicadores, né? Quem não teve oportunidade daqui, nós temos mais de 70 pessoas aqui que eu consigo ver aqui conectados a nós. Ô, Jaime, muita gente não assistiu aquela palestra. A gente acho que vai disponibilizar aquela palestra, né, com aqueles cortes, lá, o pessoal está providenciando isso. Quem quiser assistir a palestra depois, no YouTube do CQH vai ter a palestra, estão produzindo uma edição para colocar ali. Você vai ver o quanto uma dedicação de pelo menos 15 horas da sua história para esse curso vai agregar valor na sua estrutura de indicadores. Eu costumo dizer, Jaime, eu não sei se vale a pena falar isso, me corrija aqui se eu estou invadindo aí a tua intenção de me conduzir aqui. Mas, veja, é muito, como é que eu poderia dizer? É muito triste a gente ver o quanto as organizações optam por outras iniciativas que não é indicador. Como você sabe, nós temos o RPG, é um modelo de gestão parecido com o do MEG, e a gente tem muitas coisas ali que são importantes para a companhia. Mas se eu tivesse que escolher um único item, se a empresa vai falar assim, me escolhe uma única coisa para fazer que tenha alavancagem maior, que tenha maior capacidade de alavancagem, de resultado, de performance, de percepção qualitativa pelas partes interessadas, eu diria que é a estrutura, o tema indicadores. Se a gente fizer com excelência, com primazia, a questão dos indicadores, todo o resto passa a ser uma decorrência.
Essa é a impressão que eu tenho, sabe? E vai de encontro ao que a gente apurou na pesquisa, porque o tema principal de demanda dos hospitais que participam do programa é esse mesmo. Foi daí que, então, nasceu a palestra, foi daí que houve o interesse por aprofundar os conhecimentos, né? Então, realmente, vai de encontro muito a essa nossa ansiedade. Você E sabe uma outra... só para complementar, essa demanda de indicadores, ela é muito recorrente. Só que alguns dizem assim, esse indicador é mais do mesmo. Eu asseguro para você que, né, o Jaime pode dizer isso aqui, porque ele já conhece bem a nossa abordagem aqui. O que você vai ver nesse curso que o CQH está estruturando comigo aqui sobre indicadores é realmente uma abordagem que poucos de vocês já viram, por mais cursos que tenham feito, ok? Porque o Jaime pode dizer se isso é verdade ou não. Nós vamos falar de coisas bem paradigmáticas, assim. Você vai curtir e vai ter uma conceituação diferente do que você já viu. Não é? E isso aconteceu, né, Pavone? Porque o próprio impacto que a palestra teve dentro do programa foi muito relevante. A palestra terminou, a gente teve um retorno muito grande dos hospitais, então foi bem de encontro à ansiedade deles, e foi aí que nasceu a oportunidade do treinamento agora, né? Então, eu acho que um treinamento que é programado aí para se desenvolver em, se não me engano, são 4 encontros, né, Pavani? Ou 3 encontros, não lembro bem agora exato. 5 encontros de 3 horas, 5 são 15 horas. Isso, dia 15 horas. 4 a 8, 4 a 8 de abril. E uma outra questão é que quando os hospitais geralmente fazem cursos de indicadores, eles não têm ali a oportunidade de trabalhar com os indicadores da saúde. Então, a intenção de fazer o curso foi primeiro, conhecer melhor a temática, mas também poder ter a oportunidade de, poxa, eu quero ver como que é esse problema aqui, com esse indicador aqui. Então, é taxa de infecção, é taxa de ocupação, é média de permanência, que são os indicadores que os hospitais estão mais acostumados a lidar no seu dia a dia. Então, isso vai ser realmente um grande ganho, né? E olha, eu não sei se você corrobora comigo, mas é um curso que é para participar o gestor, não só o cara que manipula dados e oferece os indicadores, porque nós vamos ensinar a interpretar o que a gente chama de estatística interpretacional. Como é que eu olho para o indicador e, a partir dele, eu tomo decisões? Aí você tocou num outro ponto que eu ia, se desse tempo, te perguntar hoje, que é justamente isso, é a tomada de decisão, ou seja, eu faço análise crítica e aí eu tomo a decisão. Uma das ansiedades hoje... Eu tomo a decisão baseado... Desligou o seu microfone, Jaime. Em que circunstância? Meu gráfico tem aqui 3 períodos, 4 períodos, eu tenho um histórico pequeno. Como que eu faço isso? Qual é a melhor tática, né? Porque isso aí é muito importante. Muita gente começa a ter indicadores anuais, por exemplo. Eu vou ter um número por ano, a gente vai explicar como é que desdobra isso, para que eu tenha mais plotagens possíveis, mesmo que o indicador seja anual. Vocês vão entender como é que a gente faz essa lógica, porque quando você vai apostar... Alguns modelos, né? Entre esses, os mais comuns aqui no nosso setor, é o da acreditação hospitalar, é o próprio modelo da Fundação Nacional da Qualidade, enfim. Muitas vezes, na hora de uma avaliação externa, eles solicitam poucos períodos, né? Então, não, me apresenta aqui 3 períodos que já é o suficiente para a gente avaliar. E o que a gente vê na prática é que a gente fica um pouquinho perdido, porque na nossa plotagem, às vezes existem mais períodos. E quando a gente olha o nosso indicador aqui no nosso painel de dados, eu estou vendo um período maior, né? A minha rotina, por exemplo, no ano é acompanhar mês a mês, por exemplo. Então, essa ansiedade também os hospitais têm. Como que eu faço isso? Uma coisa é aquilo que eu entrego para uma certificação, para uma acreditação, né? Para um selo, enfim. A outra questão é no dia a dia, né? Eu tenho meu painel aqui, ele me traz aqui o mensal. Eu consigo fazer a tomada de decisão, eu estou seguindo da melhor forma. Acho que essa vai ser também uma grande dúvida, viu? Claro, não tenha dúvida. E eu, como você sabe, eu participei
participo de ciclos de reconhecimento, tanto no PNQ, antigo PNQ, como no PQGF, para empresas públicas. Eu sei bem dessa prática e eu sei quanto ela está errada. Se eu tenho mais dados para mostrar, eu tenho que observar todos os dados que eu tenho, não só os últimos 3. É um erro, não é um erro, é um erro crasso cometer esse erro. E a gente comete esse erro nos prêmios há muito tempo. O que a gente vai ensinar a fazer é, se eu tenho mais dados, eu tenho que observá-los como um todo, ok? E tem que ser capaz de descobrir dados que se referem a uma realidade diferente de dados que se referem a uma outra realidade. Tem histórias, tem métodos para descobrir. Quando existe uma mudança da caixinha, que vocês vão entender lá no curso, mudança essa que faz com que a gente tenha que desconsiderar os dados anteriores, valer só os dados de um certo período, ou retirar dados sazonais, circunstâncias que são explicáveis. Nós vamos ensinar isso aí lá. Por isso que não é um curso de indicadores, é um curso de estruturação de indicadores e análise crítica. Metade do curso vai ser só para análise crítica. Exato. Uma das questões que aparece, por exemplo, no nosso programa, a gente capacita também voluntários dos nossos hospitais para que esses voluntários possam trocar experiências visitando esses hospitais presencialmente, antes da pandemia, e agora parece que nós vamos retomar, mas durante a pandemia, virtualmente em alguns casos. E aí, o que acontece? Muitas vezes até o próprio visitador tem uma dúvida, por exemplo. Eu me deparo aqui com o indicador do hospital que está me apresentando 3 períodos e eu vejo aqui que eu não consigo identificar uma tendência nesses 3 períodos, ou seja, houve uma variação. Como que eu vou ajudar essa instituição na análise desse indicador? Então, uma parte você já respondeu aí, que a gente vai aprender a trabalhar com uma série maior de dados, né? E com uma interpretação estatística, né? Que geralmente a gente não faz. Não, sem dúvida. Por isso que a gente vai incluir nesse componente a questão da estatística interpretacional. E temos um módulo lá que eu acrescentei, Jaime, que a gente já está... que é um módulo onde a gente vai ensinar um jeito, uma técnica, que a gente permite que os hospitais, mesmo com indicadores diferentes, com fórmulas diferentes, consigam se comparar entre si. É um método bem bacana, chama método dos 4 M's. Vocês vão ver esse método, que eu vou dedicar um tempo para falar sobre isso lá, que agrega muito valor para quando a gente está falando do CQH, que tem diversos hospitais que devem ser medidos do mesmo jeito, mesmo que eles tenham características diferentes. Então, nós vamos ensinar um jeitão que vocês vão curtir, tenho certeza que vocês vão curtir, que é um método que permite essa comparação entre os hospitais, mesmo que as métricas sejam diferentes e que os resultados sejam diferentes. Vocês vão ver. Eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui. Claro. Pessoal, perguntinhas aqui pelo chat, fica à vontade também, né? Ainda temos aí 10 minutinhos, porque a gente começou depois. Uma das questões que o nosso programa ensina, no caso dos hospitais, e que outros modelos também, com pequenas diferenças, é que fundamentos, além desse fundamento importante de resultados, vamos chamar assim, a gente também tem outros fundamentos ou outros critérios, que já foi uma nomenclatura usada no passado, ou requisitos, que dizem, por exemplo, em relação a estratégias. Então, eu faço um planejamento estratégico, eu defino lá um modelo, né, um painel, e eu tenho ali algumas diretrizes estratégicas. Essas diretrizes, provavelmente, vão ser desdobradas nas áreas mais operacionais, vamos chamar assim. Então, vou ter alguns indicadores que vão medir essas diretrizes e vou ter outros indicadores que vão medir mais esse esforço que você falou, que vai, como consequência, modificar esse indicador mais estratégico. É assim mesmo? É assim mesmo. Só que nós temos um cuidado aí que a gente tem que tratar. Por exemplo, eu falei que a gente mede processos e projetos, certo? Mas nem tudo é estratégico. Há processos estratégicos, há projetos estratégicos, mas há processos que não são estratégicos, são apenas importantes. Quando eu falo apenas importantes, eu não quero diminuir a importância, mas eles são importantes, mas não são estratégicos. Tem um monte de processo importante que eu tenho que garantir performance, que precisa de um indicador, que tem que ter uma meta ousada, mas que não são mais estratégicos, entendeu? As pessoas têm uma falsa ideia de que o que não é estratégico não é importante.
É sim. Tem um monte de processo que não é estratégico, não está lá no seu. Se você utiliza o BSC, não está lá, mas ele é importante, então precisa ser medido também. Não podemos esquecer dos processos importantes. E tem projetos que também não são estratégicos, nós temos projetos importantes, mas que não têm o impacto na estratégia, são apenas importantes. Sem querer, com a palavra apenas, desvalorizar a importância. Pelo contrário, a gente tem que distinguir, né, separar de que tudo que é estratégico é a única coisa que tem que ser medida. Não. Eu tenho que medir tudo que é estratégico e tudo que é importante. E o que não é estratégico e nem importante não deveria nem existir na casa. O que não é estratégico e o que não é importante sequer deveria existir na casa, né? Então, o que nós temos que cuidar é para que não exista uma estrutura de indicadores apenas da estratégia. Que é o que normalmente acontece. Quais são as estruturas? O cara me mostra o mapa estratégico dele e desdobra os indicadores. Tá bom. E quais são os indicadores da cadeia de valor? Por exemplo, não tem indicador da cadeia de valor? Porque a cadeia de valor é o modus operandi do hospital. Se eu não tiver um indicador que mede a recepção, que é um processo, a internação, que é um processo, eu tenho que medir essas coisas. A velocidade com que tem que definir os processos. Por isso que é importante a gestão dos processos também. Porque se eu não soubesse quais são eles, eu não sei o que medir, né? Se você falar assim, mas eu não tenho mapeado os meus processos, lascou, né? Porque como é que eu vou fazer indicador de uma coisa que eu não sei qual é? Pelo menos o título dele nós temos que definir. Depois a gente mapeia e começa a mensurar isso, né? É verdade. É uma coisa aqui importante. Eu acho que, como a gente teve naquela palestra sua, aproximadamente ali uns 60, no máximo 90 minutos, nem sei se deu 90 minutos, acho que foi um pouco menos, né? Você conseguiu, com a sua didática e a sua expertise, sintetizar, né, um tema tão vasto, né, naquele pequeno espaço. Então, a intenção da gente aqui com essas lives é tentar motivar, de novo, as pessoas no sentido de estimular elas a trocar um pouco de ideia com a gente durante esses pequenos encontros, mas também oferecer oportunidade para que essas pessoas estejam conosco durante o treinamento, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, nessas 3 lives, abordar é tudo que nós vamos explorar nesse treinamento, né? As lives são para isso, para que as pessoas possam entender se agrega valor ou não a participação delas. Nós temos aí uma possibilidade aí de até 100 pessoas fazerem o curso, no mesmo, como vai ser online, não temos um problema. E depois as pessoas vão ter acesso a mim para fazer perguntas, e já que eu vou falar dos indicadores de vocês, nós temos aí uma boa possibilidade de fazer uma grande transformação do jeito de gerir indicadores na rede hospitalar vinculada ao CQH e à PM. Nós temos hoje, Pavani, uma listagem lá, a gente até vai compartilhar, acho que já compartilhou com você, uma listagem de cerca de pouco mais de 40 indicadores que a gente definiu em consenso que seriam importantes. E uma das outras questões que sempre se levantam fora aqueles que a gente definiu, existem outros, né, que a instituição tem e de diversas características. Então, hoje, a assistência está muito focada na equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, mas eu também tenho fisioterapeuta, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho psicólogo, e as equipes são instigadas a criar os seus indicadores de desempenho, né? Então, muitas vezes, essas equipes, como é muito peculiar o processo delas, elas também têm dúvida, qual é a melhor forma de eu medir o meu desempenho? Tem até uma pergunta que foi feita aqui, eu não lembro por quem exatamente, como é que eu mexo indicadores da área de psicologia e tal. Nós vamos ter lá no curso, nós vamos indicar uma plataforma que nós temos no nosso site, chamado Cardápio de Indicadores, ok? O cardápio de indicadores são diversas coletas de indicadores que a gente tem ao longo da vida coletado, e tudo que a gente vê em indicador, a gente coloca nesse cardápio. Você pode ir lá consultar, é gratuito, a gente vai dar esse link lá depois. Mas, de uma forma ou de outra, durante o curso, as pessoas podem perguntar pontualmente, aqui, como é que eu mexo isso aqui? Traz isso no curso, mesmo que a gente não trabalhe durante, a gente faz sessõezinhas laterais para resolver aquele problema, não tem problema nenhum, não.
a gente pode conversar, tirar dúvidas que sejam pertinentes àquela área, né? E depois nós vamos ter oportunidade de estar mais próximo de vocês para corrigir eventuais circunstâncias que não estejam cobertas, porque não pode haver lacuna de áreas a serem mensuradas. Tem um livro que a gente vai indicar no curso chamado Como Mensurar Qualquer Coisa. Se tem alguém que acha que o seu trabalho é subjetivo demais para ser medido e transformado numa métrica, vai cair do cavalo, porque nós vamos dizer que absolutamente tudo e todos, sem nenhuma exceção, são carentes de alguma métrica que o mensure do ponto de vista da performance. Nós vamos deixar claro isso para vocês, o quanto que todo mundo aqui é, de fato, capaz de desenvolver uma métrica que mensure a sua performance. Não adianta mais, né, gente? Não adianta mais a gente falar que tem um diploma. A questão é que a gente fez com o nosso conhecimento, não o conhecimento que a gente tem. E o que a gente fez com o conhecimento que a gente tem, esse sim dá para transformar em indicador. Eu vou dar um spoiler aqui de uma pergunta que eu vou fazer para você na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Que é sobre meta. É um negócio comum essa questão. Poxa, eu preciso bater minha meta, eu preciso bater minha meta. Como é que eu vou bater minha meta? Ela está muito longe. Como é que eu faço essa questão? Então, na semana que vem, vai ser a minha primeira questão para o Pavani. E essa questão de meta, só para dar um spoiler também, muita gente vive uma vida assim, bati a meta, não bati a meta, estou triste, estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste, estou... Nós vamos dar um critério no curso que acaba com essa lógica, você vai saber quando de fato você bateu uma meta e quando você não bateu uma meta, e como, né, definir meta, porque de repente a meta é o desenho, o cara bota o dedo assim, é uma invenção de um número que vem do âmago do ser, e não, a meta é uma questão mais técnica para ser estabelecida. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Mas beleza, deu spoiler. Semana que vem, quinta-feira, né? 4 horas de novo, não? Isso mesmo. Quinta-feira, às 16 horas, estaremos aí de novo ao vivo. Isso, já colocou aí nos comentários, a Márcia já colocou, dia 17 às 4 horas, aí, quem sabe, já conseguindo transmitir já para o YouTube do CQH, tá bom? Isso. Jaime, obrigado aí pela oportunidade, tá? Conte comigo, quinta-feira estamos juntos aí. Eu que agradeço, viu, Pavani? Grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Obrigado, ó. Vou encerrar a transmissão, mas fica aqui no bastidor para a gente bater um papinho depois. Abraço, gente, até mais. Valeu, um abraço.